Chamaram ele de fraco e a resposta foi curta: eu não tenho medo. I have no fear, neither the Trump administration nor. O medo sempre esteve presente na história da humanidade. Desde os primórdios, ele influenciou a forma como o ser humano percebe o mundo e reage a ele. Embora muita gente veja o medo como algo ruim, a verdade é que ele teve e ainda tem um papel essencial na nossa sobrevivência. Foi o medo que ajudou nossos ancestrais a reconhecer perigos, evitar ameaças e tomar decisões para continuar vivos. Então, talvez o medo nunca tenha sido inimigo. Talvez ele sempre tenha sido um mecanismo de proteção. A filosofia já discutia isso lá atrás. Platão dizia que o medo precisava ser conduzido pela razão e pela educação, ou seja, o medo não deveria dominar a pessoa, mas ser regulado, com consciência. Os estoicos iam ainda mais fundo. Para eles, o medo era um obstáculo à liberdade interior, e a filosofia deveria ensinar o ser humano a olhar para aquilo que teme com mais lucidez, autocontrole e serenidade. Mas o medo não influenciou só o indivíduo, ele também ajudou a organizar a vida em sociedade. Freud mostrou que muitas vezes o medo vem de dentro, traumas, experiências, memórias mal resolvidas, e é por isso que às vezes você trava, sem entender exatamente por quê. Não é o presente, é o passado reagindo dentro de você. E biologicamente, o medo é muito mais antigo do que parece. Darwin já apontava que sobrevivia melhor aquele que percebia o perigo mais rápido. Isso significa que o medo foi preservado ao longo da evolução, porque aumentava nossas chances de sobrevivência. Só que tem um detalhe importante: o seu cérebro não espera você entender o medo, ele reage primeiro. A amígdala, uma estrutura do cérebro, dispara o alerta antes mesmo de você compreender o que está acontecendo. Ou seja, muitas vezes você não pensa para depois agir. Você age e só depois tenta entender. Então me responde: você corre porque tem medo ou tem medo porque correu? Em muitos casos, o corpo já decidiu antes de você. Primeiro ele reage, depois a mente tenta dar nome ao que aconteceu. Esse mecanismo foi fundamental para a sobrevivência humana. Por isso, o medo não é apenas um problema a ser eliminado. O medo é um sinal, uma resposta de proteção, uma emoção que carrega história, biologia, memória, experiência e significado. Então, um grande desafio não é deixar de sentir medo. Isso é impossível. O verdadeiro desafio é aprender a reconhecer: esse medo está me protegendo ou está me impedindo de viver? Porque no fim, quem entende o medo para de fugir dele e começa a usá-lo a seu favor.